no nosso programa de educação continuada aqui do Hospital Encore, o Dr. Jonathan Lombardi, que é médico graduado pela Faculdade de Medicina da USP, com residência médica em pediatria também pela Faculdade de Medicina da USP, e especialista em cardiologia pediátrica, com a sua residência realizada no INCOR, da Faculdade de Medicina da USP, e que se especializou em cardiologia intervencionista pediátrica no Dante Pazanese, e hoje vai nos trazer informações muito edificantes sobre esses cálculos em hemodinâmica. Muitas vezes, né, nós nos perdemos aí no racional teórico de tudo isso, e é extremamente oportuno essa revisão que ele vai nos trazer. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui hoje. Vamos lá, doutor Jonathan. Vamos lá, gente. É uma aula um pouco mais densa, então eu vou tentar cortar algumas partes e para a parte mais interessante, que eu imagino que seja a parte dos cálculos, tá bom? Mas vamos lá. Falar um pouquinho de hipertensão pulmonar, né? Como toda doença, quando a gente vai avaliar, tem que ver fatores de risco, patofisiologia, caracterização como definição, classificação, aspectos clínicos, estratificação, tratamento, resposta ao tratamento. A hipertensão arterial pulmonar, né? Em termos de fatores de risco, temos a questão de uma predisposição genética, pode ser medicamentoso, como alguns medicamentos descritos abaixo. Em termos de patologia, o remodelamento da parede vascular pulmonar. Você pode ver do número 1 até o número 6, né? Essa piora da parede, perda da luz. A mecânica vascular, evolutivamente também, você vai sair de uma situação de maior complacência vascular, menor resistência vascular pulmonar, para uma situação de menor complacência vascular, maior resistência vascular pulmonar. Com isso, você vai aumentando o trabalho do ventrículo direito, para aumentar a pressão do tronco pulmonar, tentando manter um débito cardíaco. Esse aumento da pressão no tronco pulmonar a gente chama de hipertensão pulmonar. Deixa eu até... A definição de hipertensão pulmonar é a pressão média da artéria pulmonar maior do que 20 milímetros de mercúrio. Então, aqui, focar principalmente no artigo de 2019, né, que muda um pouco a classificação e orientações de manejo. É uma aula mais direcionada para a parte pediátrica, mas acho que a gente pode puxar bastante coisa para a parte dos adultos. Então, voltando, né, então a gente tem aqui a hipertensão pulmonar com uma pressão média da artéria pulmonar maior do que 20 milímetros de mercúrio. Ela pode ser pré-capilar, né, nessa parte arterial. Com isso, tem a definição inicial da pressão média acima de 20. Você tem que ter uma pressão de oclusão da artéria pulmonar, ou pressão de Wedge, né, menor do que 15 milímetros de mercúrio, e uma resistência vascular pulmonar indexada maior ou igual a 3 Wood metro quadrado. Deixa eu só fechar meu WhatsApp aqui, que eu acho que senão vai ficar fazendo barulho aqui na apresentação. Só um minutinho. Vamos lá. Tá. E você vai ter uma hipertensão pulmonar pós-capilar, novamente, para ser hipertensão pulmonar, pressão média acima de 20, pressão de oclusão da artéria pulmonar, a pressão de Wedge agora maior do que 15, uma resistência vascular pulmonar indexada menor do que 3 Wood metro quadrado. E a combinada, você vai ter um componente das duas, então você vai ter hipertensão pulmonar com a pressão de oclusão da artéria pulmonar maior do que 15, porém também uma resistência vascular pulmonar indexada maior do que 3 Wood metro quadrado. Aqui está todo o fluxograma, você fez desde a suspeita clínica e os exames complementares, a avaliação pulmonar, mas olha aqui o cateterismo, né, entrando no fluxograma para o diagnóstico. Tá? A classificação da hipertensão pulmonar, nós temos hipertensão arterial pulmonar, em que teremos aqui idiopática, hereditária, induzida por toxinas e drogas, associada a doença do tecido conectivo, doença cardíaca congênita, aí entra muito a nossa área, né? Os respondedores de longo prazo, blocador de canal de cálcio, persistência da hipertensão pulmonar recém-nascido, né? E aí depois vai ter a hipertensão pulmonar por doença do lado esquerdo, então você tem alguma obstrução, alguma disfunção diastólica do lado esquerdo do coração, que você vai fazer como se fosse brinca que é o ralo tampado, né? Então você vai ter repercussão do lado direito por causa do lado esquerdo.
hipertensão pulmonar por doença pulmonar, hipertensão pulmonar por obstrução arterial pulmonar, o clássico tromboembolismo pulmonar, e HP por mecanismo determinado multifatorial. Aqui a gente vai focar na hipertensão arterial pulmonar, principalmente, tá? A resposta do ventrículo, então a gente já falou um pouquinho da patologia mecânica vascular pulmonar, a resposta do ventrículo direito frente a essa dificuldade do aperto dos vasos arteriais pulmonares. Então, você tem um ventrículo direito normal que começa a ter uma pressão maior, começa a ficar hipertrófico e progressivamente ele vai dilatar e ter disfunção. Manifestação clínica, o paciente vai sair de uma classe funcional 1, 2, com teste de 6 minutos de caminhada, com ergospiro normal, e vai evoluir para uma classe funcional 4, com piora nesses parâmetros. Em termos de estratificação de risco, na hipertensão arterial pulmonar, aqui, quais são os determinantes de riscos, né? O paciente tem baixo risco ou alto risco, então você vai ter aqui evidências clínicas de falência do ventrículo direito, você vai ter progressão de sintomas, a piora do teste de caminhada de 6 minutos, né? Menos do que 350 metros, classe funcional, BNP, dados ecocardiográficos, né? E bacana também dados do cateterismo. Novamente o cateterismo entrando aqui para ajudar na condução dessa patologia. Né? Então você vai ter aqui débito cardíaco, pressão de ato direito, resistência vascular pulmonar indexada, saturação venosa central alterados, são fatores de maior risco. Em termos de algoritmo de tratamento da hipertensão pulmonar, a idiopática a gente faz também o teste de vasorreatividade pulmonar. Então, é uma coisa que eu vou frisar bem, é que a gente usa o teste de vasorreatividade pulmonar na hipertensão pulmonar para duas situações, né? Aquela HP primária, idiopática, que você quer ver se o paciente é respondedor a bloqueador de canal de cálcio altas doses por longo período, né? E você vai usar o óxido nítrico no paciente que tem cardiopatia congênita, que tem algum shunt intracardíaco ou extracardíaco, e você quer avaliar se esse paciente ainda é operável ou não, tá? Então, nesse caso, seria HP primário, você faz teste de vasorreatividade pulmonar, e mesmo ele sendo negativo, note que você vai entrar com medicações, vai avaliar a melhor terapêutica para ele, mas você vai tender ainda a fazer cateterismo durante a vida desse paciente para poder reavaliar a resposta à terapêutica medicamentosa, ou inclusive você pode usar o cateterismo ainda para medidas mais paliativas, como abrir uma comunicação intraarterial num momento mais terminal, uma evolução mais refratária desse paciente antes do transplante pulmonar. Que mais? Vamos lá. Então, só para perceber aqui que o cateterismo aqui é bem importante, né, na hipertensão pulmonar. A via de acesso para o cateterismo, como ele é feito, né? Pode ser por acesso no pescoço, jugular. Confesso que não é a nossa primeira escolha. A gente vai muito pelo acesso femoral, né? Que temos a veia femoral e a artéria femoral. E aqui acho que é um pouco mais interessante para vocês, né? Então, a gente vai sempre coletar os dados, faz um cateterismo para coletar dados e depois a gente fazer nossos cálculos e ter nossos resultados, para depois a gente poder interpretar. Então, está aqui uma tabela em que a gente vai mostrar para vocês o que a gente vai medir de pressão e coletar amostras de gaso para ter saturações, para poder fazer cálculos, e os resultados que a gente quer. O que são os resultados? O que a gente quer encontrar? A gente quer calcular o fluxo pulmonar indexado, o fluxo sistêmico, a relação de fluxo pulmonar sobre o fluxo sistêmico, a resistência vascular pulmonar indexada, a resistência vascular pulmonar, a resistência vascular sistêmica indexada e a relação das resistências vasculares. Tá? Esse cateterismo a gente faz em criança, em geral, anestesia geral, então você vai tentar fazer com uma FO2 na ventilação mecânica, uma FO2 mais baixa, para tentar falsear o menos possível esse dado basal do paciente. E o adulto a gente tende a fazer com sedação leve, talvez um cateter nasal de O2. Em caso que você precisa fazer óxido nítrico,
Às vezes a gente precisa entubar o paciente para poder fazer o óxido nítrico, mas a gente consegue fazer também numa máscara de CPAP. Então, você consegue fazer óxido nítrico, então você não precisa necessariamente entubar um paciente adulto para fazer teste de óxido nítrico nele. Aqui acho que é bem importante essa tabela para vocês entenderem quais são os valores normais que a gente considera, né? Desde do VO2, que é o consumo de oxigênio, em ml por minuto metro quadrado. Note aqui, isso aqui é importante para vocês entenderem que crianças pequenas de 0 a 5 anos a gente vai usar valores maiores, né? De 140 a 200, e crianças maiores, né, adolescentes de 5 a 15 anos, algo próximo de 110, 160. Índice cardíaco, né, litro por minuto em metro quadrado, QPQS, o esperado é de 1, resistências vasculares sistêmicas e pulmonares, pressões e saturações, né? Então, isso aqui é para ter uma base do que é o esperado para o normal. E vamos lá, o cateterismo começou, né? Então, está aqui um catéter, isso aqui é um catéter de Berman, não, mentira, isso aqui é um catéter de Wedge, né? Infelizmente a gente não tem mais no Brasil, ele tinha um balãozinho na ponta e um furo terminal que ajudava bastante a gente a fazer esse procedimento. Mas, vamos lá. Então, a gente começa o cateterismo, a gente vai coletar dados da veia cava superior, vai coletar uma gasometria, vai progredir o catéter. Nesse caso aqui, o catéter está vindo pela veia jugular. Depois a gente vai para o átrio direito, a gente coleta uma gasometria e mede a pressão do átrio direito. Em seguida, a gente vai para o ventrículo direito, coleta uma gasometria e vê a pressão do ventrículo direito. Depois a gente sobe para o tronco pulmonar, coleta outra gasometria e mede pressão da artéria pulmonar. E nesse caso, que o balão tinha, esse cateter tinha um furo terminal, então o balão ele encunha na porção distal da artéria pulmonar. Com isso, o furo terminal vai aferir a pressão à frente, então ele vê a pressão capilar pulmonar. Então dá para fazer isso também com catéter, outros catéteres, catéter JR diagnóstico, MP diagnóstico, só que obviamente a acurácia perde um pouco, já que a gente não tem mais esse balão mais adequado. Mas você vai lá e mede a pressão de oclusão da artéria pulmonar, ou pressão capilar. Mas uma alternativa também é você vir pela aorta, cruzar a válvula aórtica, entrar no ventrículo esquerdo e medir a pressão do ventrículo esquerdo, né? Você pode medir a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo para ter essa pressão equivalente à oclusão de artéria pulmonar. Ou se o paciente tem um FOP ou uma comunicação intraatrial, você pode cruzar também essa estrutura, entrar no átrio esquerdo e medir a pressão, tá? Então, quando você não tem estenose de veia pulmonar ou doença valvar mitral, né, a pressão de Wedge ou a pressão de oclusão pulmonar é igual à pressão diastólica final do ventrículo esquerdo, que é igual à da pressão do átrio esquerdo. Isso ainda pode coletar gasometria e medir a pressão da aorta também. Em alguns casos você pode não pegar a artéria e só usar parâmetros não invasivos nesse caso, né? Oximetria e mapear não invasiva. Muito bem, vamos lá, vamos acelerar aqui. Então agora um exemplo prático, né? Tem um paciente que tem 3 anos, uma hemoglobina de 12, não tem shunt intracardíaco, não tem nenhum buraco no coração, e tá aqui os dados coletados. Fez o cateterismo, estão aqui as pressões aferidas nos locais que eu mostrei para vocês, e aqui as saturações das gasometrias coletadas. Tá? Vamos lá, então, para calcular o fluxo pulmonar indexado e o fluxo sistêmico indexado, qual o passo, né? Então, temos o método da termodiluição. Você usa um cateter de Swan-Ganz, vocês devem estar um pouco mais acostumados, a gente usa pouco na congênita, e você vai instilar alíquotas de 10 ml de soro fisiológico em temperatura ambiente, isso vai cair no átrio direito e você vai ter um termostato na porção distal do catéter que vai avaliar a alteração de temperatura com o passar do tempo, e com isso ele vai calcular aqui para você né? Você vai repetir esse método 3 a 5 vezes e a variação entre as medidas tem que ser menos que 10% para você poder valorizar. Muito bem.
E tem uma alternativa, que é o método de Fick, que você vai fazer o cálculo desse débito cardíaco ou fluxo pulmonar pelo consumo de oxigênio por minuto. Então, você sabe que o consumo de oxigênio é o débito cardíaco vezes a diferença de conteúdo de oxigênio entre a artéria e a veia do sistema que você está estudando. Então, o débito cardíaco vai ser o VO2 dividido pela diferença de conteúdo de oxigênio entre a artéria e a veia que você está estudando. O VO2 ele pode ser aferido. Até onde eu saiba, não tem no Brasil um local que a gente consegue aferir o VO2, mas no exterior tem alguns centros que conseguem fazer isso. Ou você pode ser estimado. Então, quando você estima esse valor, você usa de alguma tabela, de vários estudos, né, você tem uma faixa de erro aí de 25%. Então, varia de serviço para serviço, tá? No INCOR, a gente tinha o responsável pela hipertensão pulmonar, ele tinha várias e várias tabelas de vários estudos, e dependendo do paciente, ele ia lá e puxava a idade, patologia, e ele usava um valor de referência. Já no Dante Pazanese e no HCOR, a gente simplificava um pouco, então a gente usava crianças maiores, adolescentes e adultos, o valor de VO2 estimado de 135 ml por minuto metro quadrado. Lá que tem que ser crianças pequenas, o valor de 150 ml por minuto por metro quadrado. Então, vamos lá. Então, eu falei para vocês como é o cálculo do débito cardíaco. E o índice cardíaco? O índice cardíaco é fazer isso indexado para a superfície corpórea. Então, para a gente fazer o índice cardíaco, vai ser o VO2 indexado dividido pelo conteúdo arterial e venoso de oxigênio. Novamente, os valores que eu já te apresentei aqui são os valores indexados já, tá? Então, continuando, o conteúdo de oxigênio, né, é 1,36 vezes o HB, vezes saturação, né, mais a parte de oxigênio diluída, né, que vai ser 0,003 vezes PaO2. Botando na fórmula, o índice cardíaco vai ser o VO2 indexado dividido por HB vezes 1,36 vezes saturação do sistema que eu estou estudando. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui a aorta, mais 0,003 vezes PaO2 da aorta, menos 1,36 vezes HB vezes saturação da veia cava superior, mais 0,003 vezes PaO2 da veia cava superior. O PO2, ele é irrisório quando em ar ambiente com FO2 baixo, por isso que a gente sempre tenta fazer a condição basal do paciente com FO2 baixa no ventilador, para a gente facilitar, para ser mais fiel, né, para você não ter nenhum viés maior, e 2, para a gente facilitar a própria conta, né. Então, quando o paciente está em ar ambiente, cateter nasal de O2, uma FO2 menor que 30% a 40%, esse valor em amarelo é irrisório, você consegue tirar ele, tá, da equação. Então, a conta fica índice cardíaco é VO2 indexado dividido por 1 HB vezes 1,36 vezes delta saturação do sistema que você está estudando. Nesse caso, a gente multiplica por 10, uma diferença para corrigir uma unidade, né, que o índice cardíaco vai ser em litro, VO2 em ml. Então, a fórmula final é essa aqui, tá bom? Vamos lá. Método da termodiluição versus método de Fick, né? Quais são os prós e contras de cada método? O método da termodiluição, ele tem melhor acurácia, porém, ele exige perfil e calibre de introdutor maior, o que para criança é um problema, para adulto nem tanto. E o maior problema para a gente na cardiopatia congênita é que não pode ser usado na presença de shunts intracardíacos, né? Então, ele não funciona e não é fiel. Então, a gente usa muito o método de Fick. Quais são os prós? Ele pode ser usado na presença de shunts intracardíacos. E o contra, ele tem uma pior acurácia, também não pode ser usado nas transposições das grandes artérias,
E quando você tem uma dupla fonte de fluxo pulmonar, então, tem um shunt, um bleiro-tóxico modificado, ele tem um canal arterial persistente, ele perde um pouco a acurácia também, apesar de ainda ser o método de escolha. E falando também que como a gente não afere o VO2, a gente ainda tem aquele risco de 25% de faixa de erro só por estar estimando o VO2, né? Ambos os métodos perdem a acurácia na presença de baixo débito ou insuficiência tricúspide. E vamos voltar para o nosso paciente lá. Então, a gente já tinha coletado os dados, agora a gente vai chegar no valor baseado nas continhas. Então, o método 1 da termodiluição, esse paciente não tem shunt intracardíaco, então a gente sabe que todo o fluxo que vai para o pulmão é o mesmo fluxo que chega no ato esquerdo e vai para a aorta. Então, o fluxo pulmonar é igual ao fluxo sistêmico. Então, você pode fazer o método da termodiluição e ele vai te dar já os valores prontos, né? Vai te dar aqui um fluxo pulmonar indexado de 3.2, um sistêmico indexado de 3.2 e um QPQS de 1. A opção 2 é você fazer pelo método de Fick. Então, como é que você vai calcular? Você já sabe que o fluxo pulmonar indexado é igual ao fluxo sistêmico indexado. Então, se quiser fazer a conta uma vez só, já te ajuda. Então, vamos lá. O fluxo sistêmico indexado é o VO2 indexado dividido por HB vezes 10 vezes 1,36 vezes delta saturação, da aorta menos veia cava superior. O VO2 indexado para uma criança pequena, a gente vai usar o valor de 150 ml por minuto metro quadrado. O HB a gente já tem nos dados, que é um HB de 12. Saturação a gente já tem nos dados coletados do cateterismo, né, que vai ser aqui 99 menos 70. Então, vai ser, lembrando que é em porcentagem, né? Então, é 0,99 menos 0,70, tá? Aí você chega no valor de fluxo sistêmico indexado de 3,2, mesma coisa que você, teoricamente, chegaria com o método da termodiluição. Agora, está faltando os dados da resistência vascular pulmonar indexada e a resistência vascular sistêmica indexada, né? Para chegar nisso, a gente tem que lembrar da lei de Ohm, em que resistência é a diferença de pressão dividida por fluxo. Então, delta pressão é resistência versus fluxo. E isso é importante por quê? Porque a gente pode ver, isso aqui é muito importante na cardiopatia congênita, quem atua pouco, às vezes confunde um pouco. O pessoal vê pressão pulmonar alta e já fala, tem HP, Eisenmenger, tem que é cianótico, já não pode fazer nada, só remédio. E não, né? Na cardiopatia congênita, a pressão pulmonar alta, né? Ela pode ser porque a resistência vascular pulmonar está alta, né? Ou seja, realmente tem doença do vaso arterial, arteríolas pulmonares, com uma obstrução e diminuição da luz, ou você pode ser só por ter muito fluxo pulmonar, entendeu? Então, um paciente que tem uma comunicação interventricular grande, um canal arterial grande, né, ele pode ter uma pressão pulmonar alta só porque está indo muito sangue, né? Então, nesse caso, não é o HP que não tem mais o que fazer, muito pelo contrário, é aquela HP que você tem que tratar, que você tem que fechar o buraco, né? Então, voltando para cá, como é que a gente vai calcular, então, essas resistências vasculares, né? Resistência vascular pulmonar indexada, então vai ser, novamente aqui, pensar sempre no sistema que você está estudando. Então, vai ser a pressão média da artéria pulmonar menos a pressão de wedge, tá? Ou pode ser, lembrando que a pressão de wedge pode ser a PD2 do ventrículo esquerdo, pode ser a pressão do lado esquerdo se não tiver obstruções. Dividido pelo fluxo. Qual que é o fluxo? O fluxo pulmonar. Então, vamos lá. Pressão média da artéria pulmonar, quanto que deu aqui? 34, menos a pressão de wedge, 11, dividido pelo fluxo pulmonar que a gente já tinha, que é 3,2. Então, a gente chega no valor de resistência vascular pulmonar indexada de 7,2. Agora, vamos fazer a mesma continha para resistência vascular sistêmica. No caso, a gente vai usar a pressão, a gente está estudando do outro lado, o lado sistêmico, dividido pelo fluxo sistêmico. Resistência vascular sistêmica vai ser 65 menos 10 dividido por 3,2, que vai dar 17,2. Aí você divide um valor pelo outro, você tem a relação de resistências vasculares. Agora vamos para um segundo caso, um paciente de
15 anos, paciente maior, com HB de 12, e note aqui, ele tem uma CIV, tá? Então, tem uma comunicação interventricular. A gente fez o cateterismo, coletamos os dados mostrados aqui à direita, tá? E olha que interessante, né? Aqui, quando você vai, a saturação do átrio direito para o ventrículo direito tem uma diferença gritante. Sai de 71% para 87%. Então, eles caracterizam um salto oximétrico. O que é um salto oximétrico? É uma diferença de saturação maior que 8 a 10% entre câmaras. E aí, quando você tem isso, você tem que pensar em shunts intracardíacos. Então, você poderia não ter esse diagnóstico no eco, mas se você fizer o cateterismo adequado, coletar as gasometrias, sem injetar contraste, você consegue fazer esse diagnóstico. Então, só para ensinar um pouquinho, ou revisar, né, essa questão de saltos oximétricos, né, aqui nas diferenças cardiopatias congênitas, né? Então, temos aqui um paciente que a veia jugular dele aí deve saturar por volta de 75%, mas ele tem as veias pulmonares com 98% de saturação, vai se misturar ali na veia cava superior, então vai ter um salto oximétrico ali na veia cava superior, no átrio direito, né? O ventrículo direito também vai estar elevado, o tronco pulmonar também. Tá? Então, quando você tem isso, você tem que pensar em drenagem venosa pulmonar, esse salto oximétrico de veia jugular para a veia cava superior. Nessa outra patologia, você tem uma saturação de 65 na veia cava, do átrio esquerdo, que vem das veias pulmonares de 98, aí você chega no átrio direito, você tem uma saturação de 85, então tem um salto oximétrico aí da veia cava superior para o átrio direito, aí você vai pensar que tem um shunt nessa região, então você vai falar em comunicação interatrial. Ou, nesse caso aqui, que é o caso do nosso paciente, né, você tem a saturação veia cava superior, átrio direito 75, e do lado esquerdo, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo 98, aí você chega no ventrículo direito, satura 85%. Então, você tem um salto oximétrico do átrio direito, ventrículo direito, então você vai pensar em comunicação interventricular. Já no canal arterial, você vai ter aqui a saturação veia cava, átrio direito, ventrículo direito mais baixa, 75%. Do lado esquerdo, que é a aorta, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo mais alta, de 98%. E quando você mede, você coleta essa saturação, essa gasometria, a saturação do tronco pulmonar vem mais alta. Então, tem um salto oximétrico do ventrículo direito para o tronco pulmonar. Tá? Então, nesse caso, você tem que fechar o diagnóstico de persistência do canal arterial. Agora, voltando, né? Então, já falamos desse salto oximétrico que chama atenção naquela tabela. E vamos fazer a avaliação para a gente poder entregar informações para o clínico tomar decisões. Método da termodiluição, né? O QP é igual ao QS? Não é, né? Lembrando que o método da termodiluição não pode ser usado quando o paciente tem shunt, tá bom? Então, o paciente tem comunicação CIA, CV, canal arterial, cardiopatias congênitas de shunt, o paciente não pode ser usado essa técnica, tá? Então, sobrou a continha, né? Então, vamos lá para o método de Fick. Então, você sabe que não necessariamente o fluxo pulmonar é igual ao fluxo sistêmico. O fluxo sistêmico indexado vai ser novamente a nossa conta, né? O VO2 indexado dividido por HB, vezes 1,36, vezes 10, vezes delta saturação do sistema que eu estou estudando. Aqui é um paciente maior, então eu vou usar um VO2 maior de 135. Maior não, desculpa, né? O paciente é maior, então eu vou usar um VO2 menor, né? O VO2 de 135 ml por minuto metro quadrado. O HB eu já tenho do dado do paciente, com HB de 12. A saturação da aorta menos veia cava superior eu tenho também, que é 0,99 menos 0,70. E com isso eu chego a um QS, né, um fluxo sistêmico indexado de 2,8 litro minuto metro quadrado. Agora eu vou para o fluxo pulmonar indexado, faço a mesma continha. A saturação que eu vou usar aqui vai ser a de veia pulmonar menos o tronco pulmonar. Então, esse sistema, essa pequena circulação que eu vou estar usando agora para estudar. A veia pulmonar, se o paciente tem um FOP, se tem uma CA, eu posso cruzar essa estrutura e entrar numa veia pulmonar e coletar a gasometria, ou o que é mais comum, a gente vai assumir que seja algo próximo de 100% se o paciente não tem nenhuma pneumopatia,
né? Então, algo próximo de 90, entre 95% e 100%. Nesse caso aqui, eu usei para continha o valor de 99% de veia pulmonar e 89% que foi aferido no tronco pulmonar. Chegando, então, na conta do fluxo pulmonar indexado de 8,3 litros minuto metro quadrado. Divide um pelo outro, eu tenho uma noção que um QPQS de 3:1, então tem um hiperfluxo pulmonar, tem 3 vezes mais sangue indo para o pulmão do que indo para o corpo. Agora vamos calcular as resistências. Resistência vascular pulmonar indexada vai ser a pressão média da artéria pulmonar menos a pressão de Wedge, dividido pelo fluxo pulmonar que eu achei, né, o fluxo pulmonar indexado aqui no caso, que faltou um izinho ali. Então vai ser a média 48 menos 13 dividido por 8,3, eu chego aí no valor de 4,2 Ru de metro quadrado. Mesma coisa para fluxo, para resistência vascular sistêmica, pressão média da aorta menos a pressão do ato direito dividido pelo fluxo sistêmico indexado que eu já calculei. E nisso eu chego no valor de 29,6. Eu tenho resistência vascular pulmonar dividido pela resistência vascular sistêmica, chega numa relação de resistência vascular pulmonar para a relação de resistência vascular sistêmica de 0,14. Por que é importante essa relação? Essa relação do QPQS já é uma relação importante porque você já consegue entender se o paciente tem uma cardiopatia de shunt, se eu tenho um QPQS maior que 1,5, maior que 2, já me fala assim, opa, tá indo mais sangue para o pulmão do que deveria. Então, me fala a favor de que esse paciente tem um hiperfluxo pulmonar que vale a pena a gente considerar tratar, fechar por cateterismo ou por cirurgia. E se eu tenho E a relação de resistências também é importante, tanto que tem alguns estudos que vou mostrar para vocês que ele usa até como fator de corte para a gente poder indicar cirurgia ou não, mas também para a gente ter uma noção que é o seguinte, o cateterismo ele tem que ser feito na condição, tentar imitar a condição basal e adequada do paciente. Então, muitas vezes, principalmente criança, que você tem que fazer com anestesia geral, você vai fazer o cateterismo, mas você vai lá ver uma pressão média pulmonar, uma resistência vascular pulmonar baixinha, e você fica todo felizão. Você fala assim, beleza, isso aqui vai dar para operar, a criança vai ficar bem, missão cumprida. Só que se você não atentar para a pressão da aorta desse paciente, se você não atentar para a resistência vascular sistêmica do paciente, você está errando, né? Então, antes a gente... por quê? Se o paciente tiver hipotenso chocado, todas as pressões dele vão estar baixas, todas as resistências vão estar baixas. Então, você vai você entregar só o dado de resistência vascular pulmonar, você está falseando o resultado. Então, por isso que a gente sempre começa cateterismo medindo uma pressão na aorta ou uma não invasiva, para a gente garantir que o paciente está numa condição adequada para a gente começar a fazer as coletas e medidas, né, para a gente poder valorizar esses resultados. Então, essa relação de resistência, ela é mais fiel por causa disso, porque ela traz para você e fala assim, você pode até ter errado a mão que houve um excesso de medicamento que o anestesista fez, mas pelo menos a relação já te ajuda a tirar esse viés. Vamos falar um pouquinho de teste de vasoreatividade pulmonar. Existem várias opções, mas o padrão ouro é o óxido nítrico inalatório, ele usa ele de 10 a 80 partes por milhão por 10 minutos. Né? Existe epoprostenol, existe adenosina, existe iloprost. O problema deles é que a maior parte deles você vai acabar tendo um efeito sistêmico no paciente, né? Não é só focado na circulação pulmonar, e com isso você altera tudo que eu estava falando para vocês de relação de resistência, você vai alterar o quão fiel são os seus resultados. Indicações, novamente, quando é que você faz o teste de vasoreatividade pulmonar? Naquela HP idiopática, hereditária, primária, que você vai falar assim, vou ver se esse paciente é respondedor de longo prazo a bloqueador de canal de cálcio. Então, você faz o teste de vasoreatividade pulmonar. Se ele vier positiva com uma queda de 10 milímetros de mercúrio na pressão média da artéria pulmonar, esse é um paciente eletivo para você tentar bloqueador de canal de cálcio, né? Agora, a segunda condição que você fazer o teste de vasoreatividade pulmonar é um paciente que tenha hipertensão pulmonar com cardiopatia com shunt. Nesse caso, você faz o teste de vasoreatividade pulmonar quando você precisa para poder avaliar operabilidade.
Por exemplo, eu fiz o cateterismo, eu vi que ele tem uma pressão média na artéria pulmonar alta, mas também tem uma resistência vascular pulmonar alta, né? Então, esse cara já é irreversível, né? Ele não pode ser operado, né? Ou não, né? Ele tem um componente ali, a resistência dele alta, um componente fixo de alteração de luz que não é irreversível, mas às vezes ele tem um componente ainda reversível de musculatura arteriolar pulmonar que pode ser reversível. Então, você faz esse teste de vasoreatividade pulmonar com óxido nítrico, ele pode relaxar um pouco essa parte de musculatura e você vê o que sobrou não é tão ruim assim, ou seja, é reversível, então esse paciente seria eletivo ainda para você tapar o shunt desse paciente. Hipertensão, vamos lá. Deixa eu lembrar que parte é essa aqui. Ah, tá, é o que eu já expliquei para vocês, né? Então, novamente, a pressão pulmonar está alta, não quer dizer que o paciente tem resistência pulmonar alta, necessariamente, né? Ele pode ter fluxo pulmonar alto, ou seja, ele pode só estar precisando fazer a cirurgia corretiva. Essas informações aqui, né, da Sociedade Europeia, tá? Que eles são mais conservadores em relação ao teste de vasoreatividade, tá? Então, o que eles falam, né? Eles falam o seguinte: o paciente que você vai lá, faz suas continhas, tem uma resistência vascular pulmonar indexada menor do que 4, né? Esse é um paciente favorável para você tapar o shunt, né? Você fazer a cirurgia corretiva. E ele fala que o paciente que tem uma resistência vascular pulmonar indexada acima de 8, já é um paciente que ele não recomenda você tapar isso, que você vai estar tapando um paciente, o shunt, que seria a válvula de escape desse paciente, porque a doença arteriolar pulmonar já está progredindo e é irreversível e só vai piorar, né? Então ele contraindica. E aí de 4 a 8 ele fala assim, ó, aí você pensa, né? Avalia todos os dados, né, clínicos e num centro especializado e toma a sua decisão. Tá? Então, a Sociedade Europeia, eles não defendem muito o teste de vasoreatividade pulmonar, eles falam que tem difíceis, a definição, critérios objetivos não existe para esse caso, né, e pede para valorizar mais idade, comorbidade, história clínica, saturação, qual cardiopatia e coisas do tipo. Já a American Heart Association, né, ela difere um pouco nessa conduta. Então, o que eles falam? Eles falam que quando você tem uma hipertensão pulmonar, ela pode ser reversível quando você tem uma resistência vascular pulmonar menor do que 6 Wood metro quadrado, e uma relação de resistência de vascular pulmonar para sistêmica, né, menor que 0,3, tá bom? Então tá aqui novamente aquele dado que eu falei para vocês da relação de resistência. Então o que a American Heart Association fala? Opa, se tiver perto disso aqui, né, tiver com essa relação de resistências, é um paciente factível ao fechamento do shunt que ele vai se beneficiar. Já em contrapartida, se ele tiver a relação de resistência maior que 0,3 ou uma resistência vascular pulmonar indexada maior do que 6 Wood metro quadrado, que é um paciente não eletivo de cara para você operar, né? Só que aí que ele sugere você faça o teste de vasoreatividade pulmonar, vença o óxido nítrico que eu expliquei para vocês. E você fez o teste de vasoreatividade pulmonar no próprio cateterismo, e você coletou, fez continha de novo, coletou as amostras de gasometria, fez as ferições de pressões, e você chegou na situação de cálculos em que a relação de resistência e a resistência vascular pulmonar indexada ficou adequada, ficou operável, aí você pode operar, entendeu? Óbvio que é um paciente que você vai ter que ficar de olho, é um paciente que talvez você precise de vasodilatador pulmonar, é um paciente que talvez você deixe um FOP ou abra uma CIA residual pequena para você garantir, mas de qualquer forma é um paciente que você muda a conduta, né? Agora, você fez o teste de vasoreatividade pulmonar e mesmo assim, no cateterismo, fez lá o óxido nítrico, não respondeu, ainda tem contas e cálculos desfavoráveis, aí você não pode operar esse paciente, você vai fazer a conduta de terapia medicamentosa e tem alguns casos que você pode repetir o cateterismo em uso dessas medicações, né, específicas,
e se o cateterismo vier favorável, novamente com as contas, você pode operar, tá bom? Qual que é a conduta dos que a gente tem tomado em Goiânia e a conduta que eu posso falar para vocês de INCOR, Dante Pazanese e HCOR de São Paulo, né? Eles são mais tendenciosos a fazer um mix. Então, a gente faz o teste de base de atividade pulmonar, a gente valoriza essas informações, né? Mas óbvio que a gente também leva em consideração os dados clínicos, ecocardiográficos do paciente para a gente poder tomar essa decisão. Tem a questão da angiografia capilar pulmonar, que é a injeção de WED, que a gente consegue avaliar o padrão de ramificação distal das artérias pulmonares, retorno venoso. E, assim, é interessante, mas é muito subjetivo, né? É muito difícil você poder falar que realmente ele tem alteração. Então, por exemplo, qual que é a ideia? Você vai injetar distal e o padrão de ramificação distal normal seria um bom fluxo, afilamento progressivo, sem tortuosidades ou sem amputações, né? E já na doença vascular arterial pulmonar, você teria aí amputações precoces, tortuosidades, seria com uma periferia mais pobre. Tá bom? E aqui, só para terminar aqui, existe ainda vários procedimentos terapêuticos que a gente pode fazer para paliar esses pacientes que estão refratários a medicamento, no caso de hipertensão pulmonar, que já está numa fase irreversível, né? E com piora de classe funcional, né? Então, assim, tem o shunt reverso de Potts, que é o quê? Você faz uma anastomose entre a artéria pulmonar esquerda e a aorta descendente, né? Com isso, você vai garantir que o fluxo que está indo para a aorta ainda e para as coronárias, para o cérebro ainda é um sangue oxigenado, só que você vai ter um alívio de pressão, né? Um ralo para poder garantir o débito sistêmico, né? Nessa região do tronco pulmonar aqui para a aorta descendente. Então, você vai ter um shunt direito e esquerdo, o sangue pouco oxigenado indo para a aorta descendente, aliviando o lado direito do coração, garantindo um débito sistêmico às custas de queda de saturação, mas principalmente para a parte inferior do corpo, então um pouco pior, né? Um pouco melhor, no caso, do que você ser para a parte superior do corpo. Você pode fazer esse hipótese percutâneo, né? Então tem estudos que mostram o pessoal perfurando, né, a artéria pulmonar em direção à aorta, criando um trajeto e botando um stent ali, geralmente um stent coberto, para poder garantir que faça isso aí percutaneamente, sem ter que fazer cirurgicamente. Existem alguns pacientes que têm um canal arterial persistente associado, não necessariamente que seja a causa desse paciente ter evoluído para hipertensão pulmonar irreversível, né? E se ele tem esse canalzinho aberto aí, a gente pode recrutar ele, botar um stent e garantir novamente a mesma função que a cirurgia de Potts faria nesse caso, tá bom? Mais um procedimento paliativo terapêutico aí que pode ser feito pelo cateterismo. Óbvio que para isso funcionar, o paciente tem que ter o canal arterial persistente. Um outro que é bem conhecido também é a atroseptostomia percutânea. Então, você vai criar um buraco entre o átrio direito e o átrio esquerdo para desaguar um pouquinho, aliviar o lado direito do coração, dar um pouco de débito sistêmico para o paciente às custas de queda de saturação. Contraindicações, se a pressão estiver muito alta do lado direito, se o paciente já for hipoxêmico, né, tem o risco de você abrir essa CA e o paciente ter uma hipoxemia aguda e falecer na mesa. Então, sim, tem alguns critérios para você tomar cuidado, para você poder indicar isso ou não. Lembrando que isso tudo é paliativo, tá? Como é que você faz isso, né? Existem várias técnicas, mas geralmente a ideia é você perfurar o septo interatrial, depois você vai balonar um pouco o septo atrial, mas só balonando o septo ele fecha novamente e não dá um escape de sangue adequado. Então, o que a gente faz, a técnica descrita, é você pegar um stent, aqui você dá um laço com um fio de marca-passo, mas
no Dante Pazzanese, no HCore, a gente fazia fio de sutura ao redor do stent, tá? E você fixa uma cintura baseado no seu fio de sutura ao redor do stent. Então você insufla um balãozinho, o stent está lá, né? O balão com o stent. Aí você vai lá, insufla um balãozinho menor e desinsufla, aproveita o stent, faz a sua cintura fixa. Depois você cruza, você vai crimpar esse stent novamente, só que num balão maior, e quando você suflar esse balão maior no septo interatrial, ele vai ter essa cintura, né, que vai ser onde vai estar fixa por causa do seu fio de sutura, e como o balão é maior, você vai abrir a boca do stent, né? Então, com isso, o stent tende a ficar mais fixo no septo interatrial, diminuindo o risco de embolização, tá? Bom, gente, acho que aqui a ideia era essa, falar para vocês um pouquinho da hipertensão pulmonar e como que a gente faz as nossas contas na intervenção congênita, tá bom? Aqui está meu contato pessoal, meu telefone pessoal também, se vocês quiserem trocar ideia e tirar dúvidas. Eu acho que é isso. Deixa eu tentar parar de compartilhar aqui. Óbvio que não. Alguém quer perguntar alguma coisa? Bom dia, Lombardi, tudo bem? Parabéns aí. Arthur. Parabéns aí pela aula, realmente é um tema que afugenta. Muitos nós trabalhamos na parte com os pacientes de adultos, né? Para você é rotina, né? Então, para a gente agrega a muitos casos. E recentemente, até comentando, nós tivemos um caso aqui, a doutora Patrícia está aqui na aula, o Adriano, que realmente foi controverso. A gente ficou muita dúvida com relação à indicação. É uma paciente de 52 anos, obesa, já no classe funcional 3, chegou para a gente com uma CIA, na verdade, uma comunicação tipo ósteo segundo, mas na verdade praticamente um átrio único, né? Então ela já chegou para nós, o Dr. Mark Smith, que fez um eco extremamente bem feito, mostrando ainda um QPQS muito aumentado, mas um ventrículo direito muito disfuncionante, né? Então foi feito o cateterismo, Adriano, se a Patrícia, eles debruçaram ali nas contas. A resistência vascular pulmonar ainda é factível para a cirurgia. A nossa dúvida ficou com relação ao ventrículo direito. A gente sabe que o ventrículo direito, o arsenal terapêutico para melhoria da função do ventrículo direito é difícil, né? Então, o nosso receio foi o quê? A gente realizar essa cirurgia e esse ventrículo direito não aguentar. Então, a opção, nós fizemos uma sessão clínica, aí, até com o pessoal de Brasília também, e aí foi um consenso aí, tentar a terapêutica medicamentosa para hipertensão pulmonar ainda por uns 4 meses, igual vocês fazem ali no INCOR, né, no Dante, e aí a gente reavaliar as medidas para esse fechamento. Cirúrgica. E aí, só para lembrar que não foi possível, as bordas, não é possível fazer o fechamento percutâneo. A gente sabe que hoje, ósseo segundo, primeira escolha, indiscutivelmente, é o fechamento percutâneo. Eu queria saber de vocês se nesse arsenal terapêutico vocês sugerem alguma droga, principalmente no pós-operatório imediato ou na condução clínica do paciente que a gente opera. Vocês têm usado paciente nesses borderline aí para fechamento percutante? Vocês têm usado alguma droga no pós-operatório imediato ou não? Os borderlines, vou confessar com você que geralmente a gente não pega o borderline para... Não é tão comum a gente pegar um borderline com fechamento terapêutico, porque é o que nem você falou mesmo, né? Para estar muito borderline, geralmente esse cara tem que ter uma CA enorme, CA venoso, são casos assim que evoluem com hipertensão pulmonar mais precocemente ou mais rápido, né? Não é tão de praxe só uma CA evoluir para esse caso, né? Apesar da idade e tudo mais.
Então, não é tão comum a gente pegar esses casos e ser favorável para o fechamento percutâneo. Confesso que eu não lembro de ter pego nenhum caso assim, mas eu tenho a vivência da cirurgia, que é a sua vivência, né? Que nesses casos limítrofes, sim, você tem que ter o arsenal, inclusive de óxido nítrico, né? Para o intraoperatório e pós-operatório, para facilitar e tirar o risco desse paciente, tá? Porque o que acontece? A questão é assim, se o paciente já tem uma hiperresistência vascular pulmonar irreversível, né, esse cara não é o cara que vai fazer uma crise de HP para você, né? O cara que vai fazer crise de HP para você é justamente esse cara, que ele é reversível, que tem um componente de doença, mas tem um componente muscular. Então é esse caso que na sua indução anestésica, que na sua circulação extracorpórea, né, que seu pós-operatório, que ele tem um risco maior de fazer uma crise de hipertensão pulmonar e você tem que correr atrás do prejuízo, né, no caso com o óxido nítrico. Então, uma coisa, entre outros medicamentos, né, milrinone, aí quando tiver via interal-PER, você vai meter o seu sildenafil lá e associar medicamentos, né, então, sim, o óxido nítrico, a gente usa ele muito e a gente atenta muito ele, principalmente para intercorrência. Então, por exemplo, né, o protocolo de teste de vasoatividade pulmonar, você não faz óxido nítrico se o paciente está tomando qualquer medicamento específico. Então, está tomando sildenafil, bozentana, você não faz óxido nítrico e faz a conta de novo. Então, esse paciente, quando vocês forem recatear ele, consegui óxido nítrico. Não, você não vai usar o óxido nítrico na conta, né? Mas é bom ter esse óxido nítrico, porque se ele fizer uma crise de HP, é isso que vai resgatar ele, entendeu? Então é mais por segurança do que ele realmente trazer resultado para você nesse momento que ele já vai estar usando esse medicamento, tá? Então, assim, você vai pegar em termos de conduta de serviço, quando o paciente tem uma hiperresistência vascular pulmonar indexada, mas ainda é reversível, a gente costuma fazer muito no INCOR, isso o pessoal lá faz muito isso, e o Márcio Miranda também tem feito bastante isso em Tocantins, né? Ele começa com medicação péri, entendeu? Você vai operar o paciente, você começa a tomar esse paciente aí, começa a tomar medicação alguns dias antes e vai continuar tomando alguns meses depois. Você pode até recatear depois de um tempo, avaliação clínica, para tentar desmamar esse vasodilatador. Mas em muitos casos a gente tem feito no serviço do INCOR, principalmente, que tem a doutora Ana Maria Tomás, que fez bastante publicação e trabalho nisso aí, a tese de de doutorado dela é sobre isso. Então, fazer esse preparo com o vasodilatador pulmonar, entendeu? Então, sim, seria uma alternativa, sim. E uma coisa, só um comentário, que assim, a evolução, eu peguei ainda uma fase em São Paulo que era muito difícil você ter um cateterismo congênito, né, para você ter esse diagnóstico. E hoje, isso com a formação de vocês, aí, hoje a gente tem isso na mão. Então, só para comentar com o grupo que está aqui ainda, lá a gente trabalha em conjunto, eu, o Paulo Lombardi, o Márcio, e a gente tem feito isso, né, esses cateterismos, esses pacientes que, como a gente está no serviço do SUS, a gente pega um paciente muito tardio, muitas vezes, e aí fica nesse limite da indicação. E antes nós nos baseávamos praticamente somente no eco. E aí, com o cateterismo, esses casos do borderline, o Lombardi e o Paulo, eles fazem o cateterismo, e aí no pré-operatório eles falam, realmente é factível aí para operar, é reversível, mas é um caso complexo. O Márcio já se prepara lá com óxido nítrico, eu faço a cirurgia, e aí a gente tem todo esse arsenal, por incrível que pareça, lá no norte, né, do Brasil. Brasil profundo. Brasil profundo, e eu tenho tido êxito, graças a Deus, aí, nesse trabalho, desse conjunto aí do Heart Team, que é o que a gente faz aqui, né, nos adultos, e que tem funcionado aí na congênita, ainda bem. Muito bom. Ok, muito obrigado, Dr. Jonathan. Vamos encerrar. Dr. Jonathan, as portas estão abertas, viu? Opa! Nem precisa agradeço, esfriar gente. o lugar, É sempre um prazer. por favor. Excelente sua aula. Muito obrigada. Tá bom, gente. Obrigado pela oportunidade. Um grande abraço a todos, viu? Prazer conhecê-lo também. Bom dia a todos, ótima semana, até semana que vem.